estamos numa sociedade de consumo, e perceber isso nos ajuda a contrapor a proposta do Evangelho. A sociedade de consumo é um imperativo que nos domina sem percebermos, sem termos consciência disso. Quando nós pensamos sobre o Natal e sobre o que o Natal hoje se resume, hoje em nossos dias o Natal se resume a muitas compras, a presentes, a consumo, a gastos excessivos. E quando a gente pensa em tudo isso, a gente começa a fazer uma equivalência com os planos originais de Deus e percebe que fomos nos distanciando, daquilo que Deus tinha. Mas ainda assim, mesmo em ano de pandemia, mesmo em ano em que as coisas não saíram conforme o planejado, podemos salientar e ter a certeza de que os planos de Deus continuarão a ser realizados, e o que nós precisamos é voltar o nosso foco para a pessoa de Jesus Cristo. Eu disse hoje de manhã que as pessoas têm a tendência, os cristãos até mesmo, têm a tendência de acreditar que Jesus foi uma espécie de plano B de Deus, e que o plano A de Deus era que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, permanecesse no Éden sem pecado e vivesse eternamente sem pecado. Mas aí tudo deu errado, o ser humano pecou e Deus teve que intervir com uma solução para esse problema, enviando Jesus. Mas esse tipo de pensamento ele é totalmente anticristão, porque Jesus nunca foi o plano B de Deus, Jesus sempre foi o plano A de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus já existia antes da criação, que o plano da vinda de Jesus já tinha sido pré-determinado antes mesmo do ser humano ter sido criado, antes mesmo do ser humano pecar. Jesus já existia e a vinda de Jesus já tinha sido programada, preparada por Deus. Jesus sempre existiu, e Jesus, e a vinda de Jesus e a missão de Jesus é o foco, é a razão, é a centralidade de toda a criação e de toda a existência. E é importante centralizarmos Jesus em tempos de consumo, porque quando eu começo a focar na pessoa de Jesus Cristo, eu começo a viver o antídoto para todos os sintomas dos pecados sociais que nós vivemos em nossos dias. A palavra de Deus afirma que Jesus é aquele que estava antes da criação e em quem tudo subsiste. Nós lemos isso em Colossenses capítulo 1, versos 13 a 20, quando a palavra de Deus afirma que em Cristo todas as coisas estão se interligando, Ele é o primogênito da criação. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 4, verso 4, que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, ou seja, Deus já tinha preparado, Jesus Cristo já existia, mas Ele veio na plenitude do tempo, ou seja, no momento determinado dentro da história humana. E nós lemos em João, Evangelho de João capítulo 1, verso 1 e verso 14, no princípio era aquele que é a palavra, e Ele estava com Deus, e Ele era Deus, e aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto nos revela que Jesus já existia desde o princípio, mas houve um momento em que aquele que sempre existiu, e aquele que sempre foi o centro da criação, aquele que sempre foi o alvo de tudo, houve um momento em que este então se faz carne, se faz ser humano, e Cristo veio para reorganizar o nosso foco. Cristo veio não como um plano B de Deus, mas Cristo veio para que o plano A continuasse, Jesus no centro. Cristo se encarnou para que a presença de Deus entre nós fosse completamente restaurada, restabelecendo-o como foco da nossa existência. Então o primeiro entendimento que isso nos traz é compreendermos que o maior compromisso de Deus é com a sua própria glória. Se eu perguntasse para os irmãos assim, qual é o maior propósito de Deus? Ou por que Deus enviou Jesus? Qual que seria a resposta dos irmãos? Então se eu perguntasse para vocês, qual é o maior propósito de Deus? Qual é a resposta? Não é incomum que as respostas sejam as seguintes: o maior propósito de Deus é salvar o homem pecador. Não é incomum também que a gente responda o seguinte: a missão de Deus é restaurar o pecador perdido, ou a missão de Deus é salvar o ser humano.
E aí você me pergunte, mas isso não está certo? A missão de Deus não é salvar o pecador perdido? Salvar o pecador perdido é algo que acontece com a missão, mas não é o cerne da missão. Porque o propósito da tua salvação é a glória de Deus. Você foi salvo para a glória de Deus. Para que a glória de Deus seja evidente, é necessário que você seja salvo. O propósito maior de Deus não é a tua salvação. O propósito maior de Deus é que a glória dele seja revelada, é que Deus seja glorificado. Qual que é a principal missão de Deus? A principal missão de Deus é que o seu nome seja glorificado em toda a criação. Estamos juntos? A sua salvação faz parte desse plano, mas não é o final de tudo. E por que isso é importante? Porque se eu não entendo isso, eu me acostumo a uma ideia antropocêntrica, a ideia de que tudo gira ao meu redor, a ideia de que Deus existe para mim, e de que Jesus veio para mim, e não de que você existe para Deus, e não de que Jesus veio para que Deus seja exaltado. Porque a todo tempo Jesus faz questão de salientar que Ele vai para a cruz por obediência ao Pai, e que Ele cumpre a sua missão para que o Pai seja glorificado. E o Pai seria glorificado restaurando a imagem dEle em nós, uma vez que nós tínhamos pecado. A principal finalidade do homem, como diria o Catecismo Maior de Westminster, é glorificar a Deus. Westminster, foi um documento preparado que gerou toda a nossa base doutrinária, inclusive dos batistas. Como nós pensamos hoje, a nossa convicção doutrinária se originou de todo esse conjunto de estudos teológicos realizados aí pelos ilustres puritanos de Westminster. Romanos 11:36, nós vemos isso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, seja o quê? A ele seja, os irmãos sabem Salmo 23, A gente tem que decorar o Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para tudo sempre. Essa é a centralidade das Escrituras. Dele, por ele, para ele, por meio dele, é todas as coisas, ele é o centro. A ele seja a glória. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam o quê? Façam tudo, qualquer coisa para a glória de Deus. E a gente vê que essa glória de Deus, ela começa a ser manifesta, começa a ser revelada, começa a ser entendida, começa a ser restaurada pela missão reconciliadora que Deus concede a nós seres humanos. 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 20, nós vemos que Deus nos deu o ministério da reconciliação, para proclamarmos aos seres humanos que se reconciliem com Deus, a fim de que com essa reconciliação com Deus, a glória dele seja mostrada, revelada, manifesta. Isso nos faz, de fato, uma igreja missional. Missionalidade significa isso, significa termos a intenção em glorificarmos a Deus em tudo que nós fazemos, porque esta é a missão. Missionalidade fazemos tudo com foco na missão, e a missão é que Deus seja glorificado. E como que a gente faz isso? Reconciliando pessoas com Cristo. Em outras palavras, a partir da prática do discipulado. Nós existimos por causa da missão e não para a nossa própria glória. Nós não existimos para cumprir a nossa missão e para encontrar o nosso sentido de vida. Nós existimos para cumprir a missão daquele que sempre existiu, para cumprir o propósito dele. Antes de um sentido para você, já existe um sentido de existência na glória de Deus. Um homem que encontra uma lâmpada mágica, imagine, um homem está caminhando, encontra uma lâmpada mágica, aquela que você esfrega e aparece o gênio, e você escolhe 3 desejos. E se você encontrasse essa lâmpada aí na sua frente e pudesse escolher o que você quisesse, qual que seria a sua escolha? Encontrou a lâmpada, tropeçou com ela, pumba, saiu o gênio da lâmpada, buf. E aí ele fala assim: você é meu mestre, me deu qual é o seu desejo? Qual que seria o seu desejo? Estávamos falando hoje na escola bíblica que a existência da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a existência da árvore da vida em Gênesis, lá no Éden, e o fato de que o ser humano
escolheu a árvore do conhecimento ao invés de escolher a árvore da vida, demonstra que o nosso livre-arbítrio normalmente nos leva a escolher pelo poder ao invés de escolher pela vida. Naturalmente, quando nós temos opção de escolha, temos a tendência de escolher por aquilo que vai ser benéfico para mim. A palavra de Deus então começa a trabalhar a ideia de que essa escolha, pensando em si mesmo, é justamente o que nos afasta da glória de Deus e dos planos de Deus, porque te coloca no centro e tira Cristo do centro. Imagina então que esse homem escolhe lá a lâmpada e fala assim: já sei, eu quero saber quais são as ações que vão mais valorizar daqui a 5 anos, né? Aí o gênio da lâmpada fala assim: ok, o seu desejo é uma ordem, pumba, dá um jornal para ele de 5 anos no futuro. Aí ele tem lá todas as ações da Ibovespa daqueles 5 anos, ou da Nasdaq, dos 5 anos que vem. Fala: pronto, agora já tenho o mapa do ouro, vou comprar todas essas ações que mais valorizaram. E ele vira a página do jornal e lá no verso tem um obituário, a lista dos que morreram naquele dia, né? Qual é a surpresa dele? Ele percebe que tem a mapa do ouro, mas percebe que ele seria alguém que morreria daqui a 5 anos. A grande verdade dessa ilustração é o que Jesus nos conta, que aquele que vive demais para si, perde a sua própria vida e desperdiça a oportunidade de viver pelo que realmente vale a pena viver. Jeremias capítulo 45, verso 5, nós lemos assim: você deveria buscar coisas especiais para você? Não busque as coisas especiais para você, não faça isso, é a recomendação de Deus. Busque a glória de Deus, porque mais do que por nós, a vinda de Cristo nos lembra da missão de Cristo e da nossa responsabilidade com ela. Charles Swindoll escreve que devido à brevidade da vida, nós precisamos pôr as coisas mais importantes primeiro. No processo da nossa existência terrena, o propósito básico de Deus para nossas vidas, pura e simplesmente é o de dar glória ao seu nome. Digno é o cordeiro que foi morto, não o que proclama o cordeiro. E a nossa visão consumista e a nossa sociedade de consumo faz a gente acreditar que quem proclama é digno, mais digno do que o cordeiro que foi morto. A verdade é, mais do que o que você pode fazer em nome de Deus, mais importante do que isso é ressaltarmos o que Deus já fez por nós. Amém? Isso nos leva então ao segundo entendimento importantíssimo, que é entendermos que Cristo nos liberta e nos reorienta numa sociedade consumista. Eu disse aos irmãos no início dessa mensagem que, sem perceber, nós somos dominados por uma sociedade de consumo, por um imperativo filosófico do consumo. O que é isso? A sociedade de consumo é percebermos que, mesmo inconscientemente, todos os indivíduos da nossa sociedade atual são movidos pelos valores de mercado. E o que isso significa? Todos a todo tempo querem consumir, porque o consumo de produtos é o que nos dá importância. O indivíduo passa a considerar-se importante ou não a partir daquilo que ele tem, e não a partir daquilo que ele é. E nesse valor que nós mesmos colocamos, a gente começa a manipular o valor das coisas para que elas representem e venham a saciar algo que elas não têm poder de saciar. Porque a gente começa a acreditar na ilusão de que ter coisas, de que ter direito a comprar coisas, de que ter direito ao consumo, tudo isso começa a viver uma grande ilusão dentro de nós, de que isso vai nos saciar, de que isso vai nos trazer satisfação, de que isso vai nos fazer importantes. Isso é algo que está tão impregnado na nossa sociedade, que sem percebermos nós somos movidos por isso, a ponto de não apenas hipervalorizarmos o consumidor como o centro de tudo, porque o consumo é o mais importante, mas também de não apenas querermos o consumo, mas também queremos nos fazer mercadoria. Zygmunt Bauman escreve sobre isso. Ele fala sobre a sociedade de consumo. Ele escreve justamente que
Numa sociedade como a nossa, você não apenas quer consumir a todo tempo, como você também quer ser uma mercadoria desejada. Numa sociedade de consumo, você não apenas quer consumir e comprar, como você também quer ser alguém comprável. Não no sentido em que você literalmente vai se colocar à venda, mas no sentido de que você quer a todo tempo ser desejado. Porque a todo tempo nós estamos desejando. Estamos desejando coisas, estamos desejando comprar coisas, e você também quer ser alguém que os outros desejam. A sociedade de consumo não necessariamente é baseada pela compra do produto, mas por entender que a vida se baseia naquilo que eu desejo. E que eu vou ser feliz ou infeliz se eu tiver o que eu desejo ou se eu não tiver o que eu desejo. E quando eu começo a perceber isso, e o quanto nós estamos impregnados por esses valores inconscientes, aí eu preciso olhar para o Evangelho e perceber que o Evangelho traz uma proposta destoante daquilo que nós vivemos hoje. Porque o Evangelho começa a falar que Cristo é o centro, e que a missão de Cristo é o centro, e que a glória de Deus é o centro, enquanto a nossa sociedade fala que o indivíduo é o centro, que o consumo é o que nos faz feliz, e que você ser feliz é resultado de você ser desejado. Das pessoas olharem para você e falarem: uau, eu queria essa vida, uau, eu queria estar onde essa pessoa está, eu queria ter o status que essa pessoa tem, ou eu queria ter o número de influência que essa pessoa tem. Infelizmente, na sociedade de consumo, os indivíduos projetam as suas identidades e sonhos em produtos, objetos e itens da cultura, e o consumo ocupa o lugar da centralidade. Nesse propósito, nesse caminho, todos querem ser especiais e se sentirem desejáveis. Mas quando eu vejo para o Evangelho, eu vejo que Paulo coloca a nossa relação em Cristo, alterando toda a ordem de fatores, toda a ordem de valores. E ele diz lá em Colossenses 3: procurem as coisas que são do alto, pensem nas coisas que são do alto, pensem em Cristo, foquem o teu pensamento em Cristo. Procurem as coisas que são do alto, não as coisas terrenas. E ele vai dizer no verso 17 de Colossenses 3: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. E no verso 23: tudo o que fizerem, façam de coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que é do Senhor que vocês vão receber recompensa. Isso nos leva à compreensão de que em Cristo eu preciso a todo tempo transformar a minha mente e meu entendimento, para perceber que não apenas aquilo que eu desejo está errado, e não apenas o foco das minhas atenções está equivocado, porque em Cristo eu preciso mudar, eu preciso aprender a mudar que os meus objetivos não trazem felicidade, porque os meus desejos estão voltados para aquilo que não me traz plenitude. Quando a gente começa a sair desse centro no indivíduo, a gente começa a olhar para o centro em Deus, para os planos de Deus e pelo que o Senhor está fazendo. Se eu não começar a observar assim, eu posso ser um cristão consumista. E o que é um evangelho consumista? Um cristão consumidor é quando eu enxergo o evangelho como algo que existe para me servir, e não como algo que existe para reorientar e transformar toda a minha relação com a criação a partir do centro em Jesus Cristo. Por exemplo, não só nas igrejas adeptas da teologia da prosperidade que isso é explícito, né? A gente pode falar assim: mas a gente não faz isso porque a gente não é neopentecostal, a gente não vende a bênção de Deus aqui, a gente não troca a bênção de Deus. O neopentecostalismo, dentro da teologia da prosperidade, ele acredita e ele prega que a bênção de Deus, ela é evidenciada pela bênção material. Então, qual que é a característica da teologia da prosperidade? Quando a pessoa diz que foi abençoada por Deus, por quê? Eu sou abençoado por Deus, por quê? Porque eu tenho o meu carro, a minha casa, o meu emprego novo, porque eu recebi um aumento de salário. E a pessoa começa a limitar a bênção de Deus apenas ao bem-estar material. Isso é a característica da teologia da prosperidade. Mas não é só isso que resume um cristianismo de consumo. Porque nós também estamos passíveis de viver sobre a perspectiva de um cristianismo de consumo, quando
eu começo a usar passagens bíblicas, começo a usar o Evangelho, começo a usar textos da Bíblia para me fazer bem, ou para ajudar o outro a se sentir melhor. Então, quando o outro está passando por uma dificuldade, está passando por um momento difícil, um momento de estresse, e aí você procura um versículo bíblico que vai ser útil para ajudar ele na necessidade pessoal dele. Mas isso não está certo, pastor? Está certo desde que eu entenda que o que aquela pessoa precisa não é de um versículo para aliviar as necessidades dela. Eu preciso entender que o que mais nós precisamos é reorientar as nossas necessidades. De nada adianta você dar um remédio para curar uma enfermidade, sendo que você não busca a cura da raiz da enfermidade. Às vezes nós usamos os versículos bíblicos como agentes sintomáticos. Você quer que a pessoa se sinta melhor na sua consciência, mas o que a pessoa precisa não é de um alívio na consciência, ela precisa de uma reorientação quanto ao que ela realmente necessita. Às vezes a pessoa está triste porque ela está com o foco errado, e a gente alimenta o foco errado dela. A gente fala assim: olha, não fica triste não, você ainda vai conseguir a sua bênção, você ainda vai conseguir aquilo que você quer, persevera, você ainda vai, olha, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, coloca diante de Deus, suplica a Deus que Deus vai fazer. E tudo isso a gente vai legitimando os desejos da pessoa. Mas o que a pessoa precisa não é de mais forças para continuar desejando o que ela tem. O que ela precisa é mudar os desejos. Ela precisa perceber que a felicidade dela não está em alcançar o que ela deseja, que a felicidade dela está em estar plena de Cristo, em estar cheia da presença de Jesus. Jesus é a nossa fonte primária e final de plena satisfação. O que a gente precisa é uma mudança total da nossa forma de enxergar o mundo, não de um conforto para uma visão equivocada. Entendem? Às vezes a gente usa a Bíblia para trazer conforto para uma visão errada, enquanto nós precisamos mudar completamente o nosso foco de satisfação. O consumista, ele nunca se sente satisfeito, e é por isso que ele é compulsivo. Então a compulsão está no desejo de satisfação. Hoje em dia as pessoas são compulsivas por várias coisas. Está sendo mais comum agora a compulsão por joguinhos de internet, compulsão por rede social. Perguntei para uma pessoa esses dias: você está nesse joguinho, você não faz mais nada além de ficar nesse joguinho aqui, um joguinho lá do Facebook? A pessoa falou assim: não, eu fico aqui nesse joguinho. Eu falei: mas qual é o propósito desse joguinho? Não tem propósito nenhum, você só perde seu tempo lá. Eu falei: mas você não chegou a comprar coisa nesse joguinho não, né? A pessoa olhou assim, falou: não, só gastei uns R$200 só. Eu fiquei pensando: a pessoa gastou R$200 com um jogo sem propósito. Compulsões. As compulsões vão nos dominando, vão nos destruindo, né? Porque a pessoa busca satisfação e não consegue. O consumismo não é fruto da necessidade, o consumismo é fruto do descontentamento. E descontentamento você resolve se contentando em Cristo, não buscando mais coisas para se aliviar. Alan Hirsch escreve que se o papel da religião é oferecer um senso de identidade, propósito, sentido e comunidade, podemos dizer que o consumismo atende a todos esses critérios. Porque de fato o consumismo, ele busca o papel que só a fé pode preencher. E nós cristãos estamos nos preenchendo com o consumo, ao invés de nos preenchermos com a verdadeira fé em Jesus. A propaganda tem tudo a ver com a manipulação do valor, com a importância que as pessoas dão aos produtos e ao status que recebem deles. Pode ver que as propagandas hoje de carro, por exemplo, todas as propagandas de carro é assim.
de moto também. Elas não falam sobre as características do carro, elas falam sobre a sensação, sobre o status que você ganha com aquele carro. Você se sente alguém especial, você se sente membro de um grupo seleto, você se sente alguém que tem o que outros não têm. A propaganda não fala das características do carro, fala do status, do feeling, da sensação que aquele produto vai trazer. Só que feeling, sensação, satisfação é algo que nenhum produto oferece. Sensação, satisfação, sentimento, pertença, status é algo que o Evangelho oferece. Então a propaganda fez do consumo a nossa religião. Nós não precisamos ir contra toda a sociedade. Você não precisa ser um extraterrestre e fingir que você não está envolto nisso. O que a gente precisa é não sermos levados cativos por isso sem perceber. O que nós precisamos é entender que o consumo não vai ter fim e que somente em Cristo nós realmente podemos ser saciados. O antídoto contra o consumismo é a prática de um verdadeiro discipulado. E aí eu afirmo que, como igreja, a forma de nós evitarmos esse domínio da sociedade em que estamos é priorizarmos o discipulado individual. Porque se nós não discipularmos as pessoas, a sociedade vai fazer isso. E a sociedade discipula pessoas por causa desses imperativos filosóficos inconscientes. Se eu não pegar um indivíduo recém-convertido, ou até mesmo aquele que já tem mais tempo na igreja, sentar com ele e intencionalmente e regularmente e diariamente, semanalmente, não me sentar com aquela pessoa, não explicar para ela que os valores deste mundo são corrompidos, e não explicar para ela os valores do Evangelho, e não explicar para ela a centralidade do Evangelho, se eu não fizer isso intencionalmente com pessoas, a sociedade vai acabar discipulando essas pessoas, e elas vão se tornar cristãos consumistas. O discipulado vai na contramão da sociedade de consumo. O discipulado é justamente o oposto de tudo isso. São antônimos incompatíveis. Há uma sociedade em que mostra que você está aqui para ser servido e para ser desejado. Isso então integrou as igrejas, a ponto das igrejas tratarem os seus frequentadores como clientes, e os pastores se tornam os produtores de um mercado, de uma mercadoria. Precisamos dessa guinada, entender que eu não sou um consumidor, eu sou alguém que está para servir. Você foi salvo para servir, você não foi alcançado para continuar sendo servido. Jesus nos tira dessa mentalidade consumista, amém? Estamos juntos aqui, irmãos? Estamos chegando à conclusão desse momento, mas na prática significa isso. Nenhuma igreja é igreja composta de membros consumistas. Igreja de verdade é uma igreja em que as pessoas não estão lá para serem servidas, elas se libertaram do imperativo consumista e entendem que foram alcançadas para servir a causa de Cristo. De forma prática você faz isso discipulando pessoas, cuidando individualmente de pessoas. A pergunta-chave para entendermos se eu estou impregnado por essa visão de consumo ou não é a seguinte: é você se perguntar assim, faça a seguinte pergunta a si mesmo: existe uma igreja para mim? Ou eu é que preciso me tornar a verdadeira igreja? Tem gente que acredita que existe uma igreja para ela, aí ela fica nesse trânsito religioso, ela fica buscando a igreja que seja ideal para ela, mas enquanto ela buscar a igreja ideal para ela, ela está buscando um produto, ela está buscando consumir algo que satisfaça a necessidade dela. A verdade é que enquanto você buscar uma igreja para você, você nunca vai ser igreja de verdade, porque a igreja não é algo que você busca para ser servido e satisfeito nas suas necessidades. É um lugar em que você entende que as suas necessidades estão equivocadas e você começa a servir ao mundo ao invés de querer ser servido.
Eu finalizo dizendo que Jesus sempre foi o plano A da história. Cristo é o cerne de tudo, e se a gente não centralizar Cristo, nós vamos nos perder em desejos insatisfeitos. Deus está comprometido com a sua missão mais do que tudo, e Cristo nos liberta, nos reorienta numa sociedade de consumo. Ele é a nossa fonte final e primária de toda satisfação. Eu quero orar com os irmãos, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estudarmos a sua palavra. E precisamos fazer disso algo prático e aplicável em nossas vidas. Por isso, temos que perceber como que os nossos problemas pessoais, eles começam a ganhar um novo sentido, a partir da visão de que existe algo maior pelo que viver. Os meus problemas deixam de ser a centralidade quando eu percebo que eu não sou o centro da existência do universo. Quando eu percebo que existe algo maior pelo que viver. Viktor Franklin escrevia que as pessoas têm o como viver, têm o suficiente para com que viver, mas não têm um porquê viver. E esse nosso como, esse nosso porquê viver, a gente não precisa buscar em nada, porque nós já temos. É a missão de Deus. E você não precisa ser pastor para viver pela missão. Você não precisa ser missionário da junta para viver pela missão. Você deve entender que aonde Deus te colocou é o lugar de você cumprir a sua missão. Não é só o lugar de você ganhar o seu dinheiro. Não é só o lugar de você ter no entretenimento ou se relacionar. É o lugar para você revelar Cristo e conduzir pessoas a Cristo. E você faz isso individualmente. Você não vai sair fazendo isso com o mundo inteiro. Você precisa fazer isso com alguém, com uma pessoa. Investir num relacionamento intencional e discipulador com alguém. Começa com a sua família, mas não se limita à sua família. Se Jesus dependesse que os seus irmãos crescem nele, ele não faria ministério nenhum. Os irmãos demoraram para crer que Jesus era o Messias. Ele não desistiu dos familiares, mas ele não se focou somente nos familiares. Nós precisamos estar abertos para aqueles que Deus está levantando ao seu redor, para que você viva a missão, convergindo e conduzindo pessoas a centralizarem em Cristo. Mas você só vai fazer isso se você tiver Cristo como centro. Mas por tua graça, refém dos
Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Oramos para que o Senhor nos ajude em graça e misericórdia a vivermos centrados na Tua pessoa, Jesus, e que isso afete e altere toda a nossa forma de viver, inclusive os nossos pontos de satisfação. Liberta-nos, ó Deus, de uma vida dominada pelo consumo, dominada por ansiedades que nunca são satisfeitas, e nos ajude a ser aquilo que o Senhor executou na pessoa de Jesus, pessoas que vivem para a Tua glória. Liberta-nos cada dia mais da prisão ao nosso ego, e leva-nos cada dia mais livres para Te servir como foco, como essência. Oramos, Jesus, para que isso se torne uma realidade a partir do nosso trabalho, nos nossos relacionamentos e da nossa satisfação pessoal. Ajuda-nos em nome de Jesus e para a Tua glória, Pai. Amém, Jesus.